Com o passar dos anos, dando cursos e palestras, eu conheci muitas pessoas. Então, às vezes, alguém me pediu uma ajuda para alguém que estava em coma ou que estava há muito tempo no hospital, estava morrendo e estava com dificuldade, se eu poderia mandar uma energia. Então, eu comecei a mandar energia e descobri que, em determinadas condições, o plano espiritual me usava energeticamente para soltar alguém que estava nas últimas, um paciente terminal, que só estava faltando parar o sistema para ele ir embora. Então, eu ajudei muita gente a partir do corpo físico em coma nos hospitais. E, é claro, eu não tenho poder para chegar e desencarnar alguém. Simplesmente o plano espiritual me orienta e fala, aquela pessoa ali está em condições, é o momento, vai lá e ajuda a soltar, que nós vamos passar energia para a pessoa e vamos ajudá-la no momento certo. Então, não adianta, por exemplo, alguém falar, você pode desencarnar alguém para mim? Eu não tenho esse cacife, pessoal. Não tenho esse poder, não. Eu tenho a capacidade de perceber que uma pessoa está nas últimas e ajudá-la tranquilamente a se soltar, sem ficar apegada, e essa é uma ajuda num caso irreversível que não teria como retornar à saúde da pessoa. São casos específicos. Com o passar do tempo, eu fui a vários hospitais, dar passe em pessoas assim, e muitas vezes levado fora do corpo para aplicar passes em pessoas nessas condições para soltá-las para o plano espiritual. É uma das especialidades que eu tenho. E, por contrapartida, eu também já apliquei muitos passes fora do corpo em espíritos que tinham dificuldades de reencarnar. O parto estava difícil, ou eles estavam revoltados e não queriam encarnar naquela mãe ali, e eu era levado para projetar energia para prender os caras dentro do útero. Então a energia tanto serve para segurar os caras numa encarnação difícil, quanto serve para soltá-los, depende do momento, da densidade, mas eu sempre sou orientado espiritualmente, Evaldo, e levado. Eu não tenho poder para chegar e fazer nada diretamente sozinho. Eu não dou conta nem de mim, como é que eu vou dar conta do momento da morte de alguém? Mas aí os espíritos me orientam, eu vou lá e faço. Pois bem, ao longo dos anos, aprendendo mantras e outras coisas, eu descobri que uma prece, um mantra, poderia intensificar esse trabalho num dado momento. Então, em alguns casos que eu acompanhei de perto, inclusive de familiares, amigos e pessoas, eu pude acompanhar o processo até o finzinho e ajudar. E aconteceu que esses dias eu ajudei uma pessoa conhecida a partir, Evaldo. E pela primeira vez na minha vida eu usei esse mantra, porque ela estava demorando aí, já tinha 2 dias que eu achei que ela tinha que ter ido, e ela não tinha ido. Eu acordei de madrugada, lembrei dela e comecei a concentrar esse mantra no meu chakra da testa em homenagem a ela. Passou-se 10 minutos, ligaram o telefone do hospital, a pessoa tinha ido embora. Então, que mantra é esse que eu estou falando para vocês e qual é a história deles? Desse mantra, vamos ver se dá tempo, Evaldo, de contar essa história. Eu já contei essa história aqui, mas é como eu usei o mantra esses dias, eu quero contar isso para vocês. Existe um livro da editora Traion, do Neil Douglas Klotz, que é um pesquisador de línguas. Ele é especialista em aramaico, e o aramaico era a língua que Jesus falava naquela época no Oriente Médio. Era o aramaico, Evaldo. As traduções que nós temos para a Bíblia são traduções do aramaico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Então é óbvio que existem variações nas traduções, distorções até, né, manipulações históricas que nós sabemos. Qualquer pessoa inteligente sabe que a Bíblia foi muito alterada, né, ao longo do tempo nas traduções. Então, lendo no original, talvez a interpretação fosse outra. Então ele foi interpretar o Sermão da Montanha em aramaico no original e interpretou o Pai Nosso também, Evaldo. O Pai Nosso em aramaico é espetacular. Então o que acontece? Alguém chegou para Jesus e perguntou assim: mestre, como é que o senhor faz quando o senhor ora a Deus? Aí Jesus, a gente sabe, costumava orar no alto das montanhas, sob pequenos montes em silêncio, né? A história fala isso. Então Jesus dizia o seguinte: olha, eu vou para um cantinho quietinho, entro no meu coração e falo com meu Pai que está no céu, com o meu espírito, com o meu coração. E eu faço assim: Pai Nosso que está no céu, santificado. E foi falando em aramaico, e o Pai Nosso que a gente tem é essa tradução. Inclusive posso até traduzir e interpretar por um viés espiritualista o Pai Nosso em algum momento aqui para vocês, num dos próximos programas. Acontece que o Neil Douglas Klotz publicou um livro com o Pai Nosso em aramaico, no original, Evaldo. Eu então fui fazer uma pesquisa, e nessa época, isso foi no ano de 2001, eu viajei para Salvador. Eu estava hospedado no Hotel Vila Velha, onde eu fico sempre. Todo mês de janeiro, há muitos anos eu vou dar curso lá, sempre no mesmo quarto. E eu estava com um livrinho do Neil Douglas Klotz na minha mão,
Meia-noite, eu estava sem sono no quarto do hotel, comecei a ler o livro. Botei 2 travesseiros, barriga para cima, a luz acesa, e li o livro. Eu pensei assim, essas palavras do Pai Nosso, no original, na boca de Jesus, na hora que ele projetou essas palavras, sendo ele quem era, né, deve ter irradiado uma energia que deve ter ficado impregnado na aura do planeta. As palavras no original. Se a tradução já comove a gente, imagine no original a energia falada no idioma nativo de Jesus. Eu então pensei, essas palavras do Pai Nosso em aramaico no original são como se fosse um mantra, né? Eu então peguei a primeira frase do Pai Nosso em aramaico que diz assim, Evaldo, Abum de Bashmaya, que é a expressão, ó fonte criadora, que é a causa da vida, que seria Pai Nosso que está aí no céu, né? Abum de Bashmaya, quer dizer, ó fonte de toda a vida, da onde nós todos respiramos, quer dizer, ó Pai Nosso que está aí no céu, que é a fonte da vida. Peguei essa primeira frase em aramaico, Evaldo, fechei os olhos ali de barriga para cima com a luz acesa e pensei, eu vou repetir no chakra da minha testa esse mantra, porque no original deve ter tido uma força danada, eu vou acessar esse mantra. Fechei os olhos e fui fazer um teste, como faço com os mantras hindus, e comecei a repetir mentalmente dentro do meu chakra frontal, Abum de Bashmaya, Abum de Bashmaya, Abum de Bashmaya. Fiz um testezinho, caí no sono fazendo aquilo, Evaldo. Luz acesa, barriga para cima. Apaguei. Meia hora depois eu acordo projetado fora do meu corpo, no ar, uns 2 metros no ar, olho para baixo, o meu corpo está deitado de barriga para cima, aquele corpo daquele rapaz lindo, forte, bonito, que era eu ali embaixo, mas que nada, o corpo com a boca aberta, roncando, o livrinho caído de lado, eu numa posição meio ridícula ali, de boca aberta, eu olhando o meu corpo, eu de fora, quando de repente eu pensei, caramba, eu dormi pensando no mantra, esse mantra me ejetou para fora do corpo. De repente, na parede da esquerda, que dava para a rua, no quarto, começou a aparecer uma massa de energia escura. Por experiência eu sabia que estava aparecendo ali um portal energético para as trevas, para o umbral, plano espiritual pesado. E eu pensei, vai sair uma entidade terrível dali, deixa eu me preparar. Enchi minhas mãos espirituais de luz, Evaldo, meus chakras, falei, o que sair dali vai tomar um banho de luz, eu não quero nem saber quem vem dali, eu sei que vai me encontrar aqui, num pensamento elevado e uma luz que aconteça o melhor para todo mundo. Quer dizer, médium, acostumado com esses trâmites, né? Evaldo, de repente a parede escureceu, quer dizer, na aura dela, no duplo, e sai dali uma entidade encapuçada de capuz. Uma atmosfera trevosa em volta. Eu pensei que ele iria tentar um ataque extrafísico, uma entidade obsessora, mas que nada, ele se ajoelhou embaixo de mim, Evaldo. Se ajoelhou e me pediu, me ajuda, me ajuda. Tipo, ele estava saindo do ambiente pesado para dentro do quarto pedindo ajuda, ele estava fugindo. E aí, Evaldo, ele tirou assim o capuz, o rosto dele era todo queimado e deformado. E eu via na aura dele imagens da época da Inquisição. Ele era um sacerdote da Inquisição que mandou um monte de gente para a fogueira, e isso causou uma complicação para ele do lado de lá após a morte, e até naquela altura do campeonato, ele estava manifestando essa doença extrafísica da deformação, da autoculpa, ou seja, o espírito estava em péssimas condições. E ele pediu, me ajuda, me ajuda. Eu estendi as mãos espirituais, dei um passe nele, enchi ele de luz. E ele então falava, não, eu preciso que você me abençoa, eu preciso que você me perdoe e me abençoa. E eu falei, cara, como é que eu vou te perdoar? Eu não sou Buda, não sou Jesus, não sou Krishna. Eu sou um ser humano com defeito e qualidade. O máximo que eu posso fazer é caprichar um passe. Toma mais luz. Projetei novamente um passe e o Espírito falava, eu não quero luz, eu quero que você me abençoa. E eu falei, mas como que eu vou te abençoar, cara? Eu só sou um ser humano igual a você. Eu posso caprichar e mandei tudo de amor que eu podia, Evaldo. E o cara chorava, eu quero que você me abençoa. Nessa hora eu pensei, eu não tenho condição de abençoar esse cara, eu não sou um mestre, eu só sou um estudante espiritual tentando melhorar e fazer o bem, mas se eu não posso abençoar ele, alguém pode. Nessa hora eu me lembrei do mantra, a primeira fase em aramaico do Pai Nosso. Eu então pensei em Jesus, ergui meu pensamento, eu tenho a cabeça aberta, uma hora eu penso em Cristo, outra hora no Pai Joaquim, é o que eu sinto na hora. Eu estou livre, eu não pertenço a doutrina nenhuma, Evaldo. Isso me dá uma liberdade muito grande de acessar coisas variadas. Mas pensei em Jesus naquela hora, né? E 3 minutos para acabar, a gente vai só acelerar aqui. Pensei em Jesus e repeti na minha testa, Abum de Bashmaya, Abum de Bashmaya, Abum de Bashmaya. Desceu uma energia que era uma mistura de violeta com lilás, um facho de luz, uma coluna sobre o cara, Evaldo. Essa coluna de luz ergueu o cara no ar, abriu um portal no teto,
violeta também, e passou essa entidade para o lado de lá para receber ajuda. E aí eu ali fiquei quedado, porque um poder superior levantou o cara e abençoou ele. O que eu não podia fazer, esse poder superior fez com esse mantra que eu estava fazendo. E até hoje, eu acredito que tenha sido o próprio Jesus ou alguém ligado a ele do lado de lá que mandou essa energia. E se não foi, foi alguém do mesmo quilate, do mesmo nível. Porque uma energia violeta com lilás, pura bênção, ergueu o cara e levou embora, Evaldo, pela repetição do mantra que eu fiz. Aí eu encaixei no corpo e fiquei o resto da madrugada acordado, abismado, admirado com a capacidade que esse mantra tinha de soltar espíritos. E por que eu estou contando isso para vocês hoje? Porque alguns dias atrás eu desencarnei uma pessoa usando esse mantra. Na hora que eu estava concentrado nesse mantra em casa, ela estava desencarnando no hospital, na mesma hora. E o mantra era na intenção dela, e era Abum de Baixo Maia, Abum de Baixo Maia, Abum de Baixo Maia. Mentalmente, que seria, ó fonte de vida de todos nós, ó Pai Nosso que está aí no céu. E foi assim que eu ajudei essa pessoa essa semana. E estou contando esse caso por isso, Evaldo. Já tinha contado esse caso aqui uma vez, mas eu acho que é uma experiência que me marcou muito, muito bonita. Né? Até hoje eu nunca escrevi essa experiência, Evaldo, porque eu não aguento, eu começo a chorar. Eu começo a escrever, entro naquele clima de novo, aí eu não consigo escrever. Mas eu vou tentar uma hora dessa escrever. Quem sabe o nosso amigo Vitor Rebelo, na revista Cristã de Espiritismo, publica, né? Bom, nosso tempo está em cima. Abum de Baixo Maia, Netkados Shmoch, Teitei Malkutach, Nechfuit Vianach Haikana, de Baixo Maia af Bahar, Havlan Lachmat Sunkanan Yomana, Washboklan Chaubein Wachtahein, Haikana Dafchanan Shuachan Lachaybein, Willa Tachlan Lenisuna, Ela Patsan Mimbisha, Leto de Lache Malkuta, Wahaila Watesh Bukta, Lahalan Naumi. Amém.